gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo no mesmo lugar que o vídeo anterior pra gravar pra vocês esse vídeo que eu estou devendo, que é lendo em português, de novo, porque eu já gravei um vídeo lendo em francês, lendo em português, e eu não fiz parte 2 de lendo em português, estou devendo. Então eu vou ler um pouquinho desse livro do Stephen Hawking, que é esse físico muito conhecido, né, gente? E esse livro se chama Uma Breve História do Tempo. Esse livro não é meu, é da minha irmã, eu nunca li. Roubei aqui no quarto dela. E, enfim, vou ler pra vocês uns pedacinhos desse livro. Então, aqui atrás tá escrito assim: hoje ainda almejamos saber por que estamos aqui e de onde viemos. O desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para nossa busca contínua. Se você quiser esse livro, o ISBN é. Acho que ninguém vai procurar esse livro por ISBN, mas eu vou falar só pelos triggers. ISBN é, anota aí: 978 85 8057 646 7. Tá. Vamos lá. Então, uma breve história do tempo. Eu vou ler o que tá aqui na contracapa pra gente ter uma noção sobre o que esse livro fala. Escrito por um dos maiores gênios da atualidade, Uma Breve História do Tempo tem as tintas de um verdadeiro clássico moderno. Aqui, o físico Stephen Hawking conduz o leitor por uma jornada em busca de respostas para algumas das maiores dúvidas da humanidade. Como o universo começou? Ele é infinito? E o tempo? Sempre existiu ou também teve um começo e terá um fim? Existem outras dimensões além das 3 espaciais? E o que vai acontecer quando tudo terminar? Das revolucionárias teorias heliocêntricas de Copérnico e Galileu até a descoberta dos elementos minúsculos que compõem o átomo, Hawking relata a evolução da ciência em sua busca constante para compreender o universo em que vivemos. Com ilustrações criativas e texto lúcido e bem-humorado, o autor desvenda tanto os mistérios da física de partículas quanto a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. Acessível e esclarecedor, Uma Breve História do Tempo é um dos principais marcos da literatura de divulgação científica mundial. Publicado originalmente em 1988 e atualizado nos anos 90, é inigualável em sua descrição poética e lúcida de conceitos exóticos como quarks, buracos negros, antimatéria e setas do tempo. Para o iniciado, essa é uma bela representação de conceitos complexos. Para o leigo, é um vislumbre dos segredos mais profundos da criação. Chique. Os capítulos são: nossa imagem do universo, espaço-tempo, universo em expansão, o princípio da incerteza, partículas elementares e as forças da natureza, buracos negros não são tão negros, a origem e o destino do universo, a seta do tempo, buracos de minhoca e viagem no tempo. Buraco de minhoca é aquele negócio lá.
quando você dobra o espaço-tempo, eu acho. A unificação da física, conclusão. Depois tem outra parte, depois da conclusão, que é Albert Einstein, Galileu Galilei, Isaac Newton, glossário, agradecimentos, índice. Então, eu acho que eu não vou ler o prefácio. Eu acho que eu vou escolher um capítulo que me interessou mais. Eu vou ler essa parte. Acho que eu vou ler a parte dos buracos negros, que é a página 107. Porque é sempre que falam de buraco negro, pra mim é um negócio bem... Como posso dizer? Ai, eu não sei. É um negócio meio perdido, sou meio perdida nisso. Tipo, todo mundo fala, ai, buraco negro, buraco negro. Só que eu não sei realmente o que é um buraco negro, entende? Vamos descobrir o que é um buraco negro. Cadê? Eu acho que eu não vou ler o capítulo inteiro, porque ele é bem grande. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, que ótimo. Ignorem. Bom, enfim. É um capítulo grande, então não vou ler tudo. Mas, vamos lá. O termo buraco negro é de origem muito recente. Ele foi cunhado em 1969 pelo cientista americano John Wheeler como uma descrição expressiva de uma ideia que remonta a pelo menos 200 anos atrás, época em que havia duas teorias sobre a luz. Uma, preferida por Newton, era que a luz era composta por partículas. A outra, de que era feita de ondas. Sabemos que hoje, na verdade, ambas as teorias estão corretas. Pela dualidade da onda-partícula da mecânica quântica, a luz pode ser encarada como uma onda e como uma partícula. Pela teoria de que a luz é feita de ondas, não ficava claro como ela reagiria à gravidade. Contudo, se a luz é composta de partículas, é de se esperar que a gravidade afete do mesmo modo como afeta balas de canhão, foguetes, planetas, etc. No início, as pessoas achavam que as partículas de luz eram infinitamente rápidas, de modo que a gravidade não seria capaz de deixá-las mais lentas. Mas a descoberta de Rømer de que a luz viaja a uma velocidade finita significativa que a gravidade poderia ter um efeito importante. Partindo desse pressuposto, um professor de Cambridge, John Mitchell, publicou em 1783 um artigo no Philosophical Transactions of the Royal Society of London, no qual observava que uma estrela massiva e compacta o bastante teria um campo gravitacional tão forte que a luz não poderia escapar. Qualquer luz emitida da superfície da estrela seria sugada de volta pela atração gravitacional do astro antes que pudesse ir muito longe. Mitchell sugeriu que talvez houvesse uma grande quantidade de estrelas desse tipo, embora não fôssemos capazes de vê-las porque a luz delas não chegariam até nós. Ainda assim, sentiríamos sua gravidade. Tais objetos são o que chamamos hoje de buracos negros, pois é o que eles são, vazios negros no espaço. Alguns anos mais tarde, o cientista francês Marquis de Laplace fez uma sugestão semelhante, ao que tudo indica de forma independente de Mitchell. Curiosamente, Laplace a incluiu apenas nas duas primeiras edições do seu livro Exposição do Sistema do Mundo e ainda de fora e deixou de fora das edições posteriores. Talvez tivesse chegado à conclusão
de que era uma ideia maluca. Além disso, a teoria da luz como partícula caiu em desuso durante o século XIX. Parecia que tudo podia ser explicado pela teoria das ondas, e segundo ela, não estava claro que a gravidade tivesse qualquer efeito sobre a luz. Na verdade, não é coerente tratar a luz como bala de canhão na teoria da gravitação de Newton, porque a velocidade da luz é fixa. Uma bala de canhão disparada para o alto será desacelerada pela gravidade e acabará parando e cairá de volta. Um fóton, porém, continua subindo a uma velocidade constante. Então, de que maneira a gravitação newtoniana pode afetar a luz? Uma teoria coerente surgiu apenas quando Einstein propôs a relatividade geral, em 1915. E mesmo então, demorou muito até que fossem compreendidas as implicações da teoria para as estrelas massivas. Para entender como um buraco negro pode se formar, primeiro precisamos compreender o ciclo de vida de uma estrela. Uma estrela é formada quando uma grande quantidade de gás, na maior parte hidrogênio, começa a desabar sobre si mesma devido à sua atração gravitacional. À medida que ela se contrai, os átomos de gás se chocam com frequência e velocidade cada vez maiores e o gás se aquece. No fim, o gás está tão quente que, quando os átomos de hidrogênio colidem, eles deixam de se repelir e fundem para formar o hélio. O calor liberado nessa reação, que é como a explosão controlada de uma bomba de hidrogênio, faz a estrela brilhar. Esse calor adicional também aumenta a pressão do gás até que ele seja suficiente para equilibrar a atração gravitacional e o gás para de se contrair. É um pouco como um balão. Há um equilíbrio entre a pressão do ar dentro, que tenta fazer o balão expandir, e a tensão da borracha, que tenta fazer o balão diminuir. As estrelas permanecerão estáveis desse modo por um longo tempo, com o calor das reações nucleares equilibrando a atração gravitacional. Em algum momento, porém, a estrela ficará sem seu hidrogênio e outros combustíveis nucleares. Paradoxalmente, quanto mais combustível a estrela tem no começo do processo, mais rápido ela se exaure. Isso ocorre porque, quanto maior a massa da estrela, mais quente ela precisa ficar para equilibrar sua atração gravitacional. E quanto mais quente fica, mais rápido gastará seu combustível. Nosso Sol provavelmente tem combustível bastante para mais cerca de 5 bilhões de anos. Mas estrelas mais massivas podem gastar seu combustível em meros 100 milhões de anos, um tempo ínfimo ante a idade do universo. Quando uma estrela fica sem combustível, ela começa a esfriar e se contrai. Foi só no fim da década de 1920 que se compreendeu o que poderia acontecer com ela em seguida. Em 1928, um aluno de pós-graduação indiano, Subramaniam Chandrasekhar, zarpou para a Inglaterra a fim de estudar em Cambridge com o astrônomo britânico Sir Arthur Eddington, um especialista em relatividade geral. Segundo alguns relatos, um jornalista afirmou a Eddington, no início da década de 1920, que ouvia dizer que havia apenas 3 pessoas no mundo capazes de compreender a relatividade geral. Eddington fez uma pausa, então replicou: "Estou tentando descobrir quem seria a terceira." Nossa Senhora. Durante a viagem, ao deixar a Índia, Chandrasekhar imaginou
quão grande uma estrela poderia ser para ainda conseguir se sustentar contra a própria gravidade após ter exaurido seu combustível. A ideia era essa. Quando a estrela diminui, as partículas de matéria se aproximam muito umas das outras. Logo, segundo o princípio de exclusão de Pauli, elas devem ter velocidades muito diferentes. Isso faz com que se afastem uma das outras e, desse modo, a tendência levará a estrela a se expandir. Portanto, uma estrela pode manter um diâmetro constante por meio de um equilíbrio entre a atração gravitária e a repulsão resultante do equilíbrio do princípio de exclusão, assim como antes a gravidade era contrabalançada pelo calor. Calma que tá me dando sede. No entanto, Chandrasekhar, gente, eu não sei falar o nome dele. Chandrasekhar se deu conta que há um limite para a repulsão que pode ser fornecido pelo princípio de exclusão. A teoria da relatividade limita a velocidade da luz à diferença máxima nas velocidades das partículas da matéria da estrela. Isso significa que, quando a estrela se torna densa bastante, a repulsão causada pelo princípio de exclusão é menor do que a atração da gravidade. Chandrasekhar calculou que uma estrela fria, com 50% mais massa do que o Sol, não seria capaz de se sustentar contra a própria gravidade. Essa massa hoje é conhecida como o limite de Chandrasekhar. O cientista russo Lev Davidovich Landau fez uma descoberta semelhante por volta da mesma época. Isso teve implicações sérias para o destino final das estrelas massivas. Se a massa de uma estrela é inferior ao limite de Chandrasekhar, ela pode parar de se contrair e se estabilizar em um possível estado final como uma anã branca, com um raio de alguns milhares de quilômetros e densidade de várias toneladas por centímetro cúbico. Ok, estou chocada. Enfim, uma anã branca se sustenta pela repulsão do princípio de exclusão entre os elétrons e sua matéria. Observamos um grande número de estrelas desse tipo. Uma das primeiras a serem descobertas orbita em torno de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Vou ler só mais um pedacinho, vou ler mais um parágrafo e vou parar, porque eu acho que esse vídeo já vai ficar muito longo. Mas se vocês gostarem desse livro, peçam pra mim aí nos comentários e eu leio mais um pedaço do capítulo dos buracos negros. Landau observou que havia outro estado final possível para uma estrela, também com massa limitada de cerca de 1 ou 2 vezes a massa do Sol. Gente, 2 vezes a massa do Sol, meu Deus. Mas muito menor até do que uma anã branca. Essas estrelas se sustentariam pela repulsão resultante do princípio de exclusão entre nêutrons e prótons e não entre os elétrons. Assim, foram chamadas as estrelas de nêutrons. Elas teriam um raio de apenas 15 km e densidade de centenas de milhões de toneladas por centímetro cúbico. Na época que foram previstas pela primeira vez, não havia como observar estrelas de nêutrons. Elas foram detectadas muito mais tarde. Então eu vou parar por aqui, na página 111. E se você gostou desse vídeo, e você quiser uma parte 2 desse livro, Uma Breve História do Tempo, me diz aí nos comentários, me diz se você gostou. E é isso. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!